noite, pessoal. Aqui é a Ira Ferreira e hoje eu vou falar para vocês sobre o narcisismo. Eu tenho recebido muitos pedidos, então vamos falar em duas etapas. Hoje eu vou falar sobre narcisista e depois eu vou falar sobre os tipos de narcisista, o tratamento do narcisismo, mas vai ficar para a segunda fase. Bem, o que é o narcisismo? Quando a pessoa se mostra extremamente segura de si, sempre se cultuando, faz o culto a si mesmo com muito entusiasmo, a gente dizer que é uma pessoa narcisista, não é? É normal a gente falar isso. De onde vem esse termo? Esse termo vem da mitologia grega. Narciso era um jovem belíssimo, filho de uma ninfa com um deus. Segundo a mitologia, a deusa Nêmesis condenou Narciso, que pela sua beleza era muito apaixonado por si mesmo. Então, certo dia, cansado após uma caça, ele parou para beber água, um rio, um lago, e viu seu reflexo no espelho d'água. Ele ficou apaixonado por si mesmo naquela hora, naquele instante. Então Narciso passou o resto dos seus dias admirando a própria imagem refletida na água. Sem comer, sem beber, ele acabou definhando e morreu, né? As ninfas choraram seu triste destino e no lugar onde ele morreu nasceu uma bela flor, que em sua memória foi chamada de Narciso. Esse culto da mitologia grega nos ajuda a compreender a extensão do amor próprio e da vaidade. Porém, ele também serve como ponto de partida para diversas questões psicológicas e até mesmo de poder, né? De jogos de poder. Nós vamos falar sobre isso agora. Afinal, o que é narcisismo? Como identificar uma pessoa narcisista? O termo correto se chama transtorno de personalidade narcisista. É um dos vários tipos de transtornos de personalidade. E olha, o narcisismo está mais presente em nossas vidas do que a gente imagina. Já há vários estudos que mostram que o índice de narcisistas é alto, tá? Que convivendo na sociedade. Trata-se de uma condição mental em que as pessoas cultuam a si mesmos. Tem um senso muito alto da sua própria importância. Eles têm uma opinião muito elevada sobre si mesmos, uma profunda necessidade de atenção, de admiração. Os relacionamentos são conturbados. Eles não têm empatia pelos outros. Agora, por trás dessa máscara de extrema confiança está uma autoestima baixíssima, muito frágil. Ele é vulnerável. A menor crítica, vamos falar sobre isso. As pessoas narcisistas têm insatisfação crônica. Nada atinge a sua expectativa ideal. Ou seja, nada nunca é suficiente para eles. E quais são os sintomas desse transtorno de personalidade narcisista? Os sinais e a gravidade dos sintomas variam. Então, as pessoas podem ter vários desses sinais ou sintomas do que eu vou falar, ou podem ter alguns, tá? Vamos lá. Eles têm um senso exagerado de autoimportância e falta de empatia. Eles querem admiração constante, excessiva das pessoas. Eles esperam ser reconhecidos como superiores, mesmo se eles não tiverem feito nada para merecer ser reconhecido como superior. Eles exageram nas suas conquistas e talentos. Fazem muitas fantasias sobre sucesso, poder, brilho. Se acham os companheiros perfeitos. Porque eles acreditam que eles são superiores.
Então, eles só podem se associar com pessoas igualmente especiais. Costumam monopolizar as conversas, menosprezam as pessoas que eles acham que são inferiores a eles. Ou seja, quase todas. Estão sempre esperando favores especiais. Se aproveitam dos outros para conseguirem o que querem. Apresentam uma incapacidade ou sequer têm vontade de reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. Eles podem ter muita inveja dos outros e acreditam que os outros é que têm inveja deles. Normalmente se comportam de maneira arrogante, vaidosas, pretensiosos, mas são pouco assertivos. Os narcisistas acreditam que são únicos e especiais, mas acabam sendo, como eu disse, arrogantes, prepotentes. Na verdade, eles se limitam ao que fazem, eles não expandem, eles pensam que por isso a maioria das pessoas significa pouco para eles. Por isso, eles são pessoas que, por superestimar suas capacidades, eles exageram suas realizações. Geralmente, os narcisistas compensam a dor e a frustração desenvolvendo vícios e compulsões. Esses vícios ou compulsões vão aplacar o mal-estar interno que eles sentem. Dentro de si mesmo, eles se sentem vazios. Eles têm muitos desafios em lidar com críticas, odeiam críticas. As pessoas narcisistas com esse transtorno, eles têm dificuldade de lidar com qualquer coisa que eles percebam como críticas. Então, o que eles fazem? Eles se tornam impacientes ou irritados quando não recebem um tratamento especial. Eles julgam digno deles. Eles normalmente se sentem menosprezados. Eles reagem com raiva ao desprezo, a uma crítica. Estão sempre tentando depreciar a outra pessoa. Têm dificuldade em regular emoções e comportamentos. Eles experimentam os principais problemas. E aí, eles lidam com o estresse, porque eles têm muitos problemas. Então, eles vão se adaptar a isso. Eles têm facilidade nessas mudanças. Eles se sentem deprimidos, mal-humorados, porque se julgam. Eles julgam que não são... ainda não estão perfeitos, e como se eles não estão perfeitos, eles ficam deprimidos e mal-humorados. Aí eles tentam atingir a perfeição, mas eles não são perfeitos. Eles têm sentimentos secretos de insegurança, vergonha, humilhação e vulnerabilidade. Bem, o transtorno de personalidade narcisista causa problemas em muitas áreas da vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na escola, nos assuntos financeiros. Pessoas narcisistas podem ser geralmente infelizes e desapontadas quando não recebem favores especiais. Uma grande admiração que eles acreditam que mereçam. Então, eles vão achar que os relacionamentos são sempre insatisfatórios. E aí eles mudam. Eles têm o suprimento, eles fazem o suprimento narcisista, que é um assunto para outra conversa. Agora, como é que você identifica essas pessoas? Como é que você sabe se você está convivendo com um narcisista? Porque às vezes a gente convive com uma pessoa que faz um monte de coisas e a gente tenta ficar consertando as coisas erradas que a pessoa fez. A gente até se culpa porque o relacionamento não está indo bem, porque a gente não tem ideia de que está lidando com uma pessoa com transtorno de personalidade. O problema está com a pessoa e não com a gente. Então a gente passa anos. Um dia eu vou contar também a minha história. Eu passei 30 anos com narcisista sem saber muita coisa sobre esse transtorno. E foi por isso que eu me aprofundei nesse estudo desse transtorno, porque durante 30 anos eu tentei consertar um relacionamento que não tinha conserto.
um narcisista dificilmente vai se curar. Então a gente precisa aprender a identificar o narcisista. Senão, a gente vai ficar patinando, sem sair do lugar, sofrendo, criando expectativas, e não vai dar certo. Então, por exemplo, eu vou dar algumas maneiras aqui de vocês identificarem o narcisista. Além do que eu já falei, eu vou explicar um pouco melhor. Liderança. Os narcisistas precisam exercer posições de domínio, tanto em casa quanto no trabalho. Eles querem alimentar os egos dele. Agora, quando eles começam a mandar nos outros, porque eles possuem facilidade para mandar nos outros, eles vão negligenciando as necessidades desses outros, dessas pessoas que eles querem mandar. Por isso, quando se junta isso, a necessidade de mandar com a negligência com as pessoas, eles se tornam péssimos chefes, péssimos maridos ou esposas, mas eles não percebem. Eles se acham o máximo, tá? Porque, na verdade, narcisistas não são bons líderes. Eles confundem liderança com autoritarismo. Necessidade de ser o centro das atenções. Essa é a marca registrada do narcisista. Essa pessoa quer ser o foco o tempo inteiro, quer ser admirado o tempo todo também. Eles querem ser atendidos de forma especial e ficam irritados quando isso não acontece. Esse comportamento narcisista faz com que as pessoas que estão conversando com eles, eles têm que interromper a conversa com eles, porque todos têm que prestar atenção neles. Eles manipulam as palavras. Essa manipulação é um dos sinais desse transtorno. Eles são excelentes manipuladores. E quando o indivíduo manipula, ele consegue mais assuntos centrados que vão depender dele. Eles são excêntricos, eles dão atenção excessiva a estereótipos que eles criam. Eles se preocupam excessivamente com roupas, acessórios, às vezes chegam a ser ostensivos. Muitas pessoas que veem interpretam isso como sendo pessoas diferentes ou ousadas, mas na verdade eles são excêntricos. A vaidade. Existe o excessivo culto ao corpo por parte dessas pessoas. Eles são sedutores naturais e eles se especializam nisso. A arte da sedução é a praia deles. É comum o narcisista exagerarem nas atividades físicas na busca da perfeição, que muitas vezes eles não alcançam, porque eles sempre querem mais. Os relacionamentos amorosos, como são? O narcisista, ele trata seus parceiros como grandes conquistas e as exibem como troféus, para que o mundo possa ver como eles são amados e queridos. Essa necessidade de aparecer também é expressa constantemente dentro dos próprios relacionamentos, onde possui a necessidade constante de demonstrar sempre aos parceiros os interesses que existem dentro deles. E eles não se preocupam com os interesses do parceiro. A qualquer momento, ele vai trair. É muito difícil o narcisista não trair. Ele faz suprimentos, ele precisa de pessoas que o admirem, ele precisa pular de galho em galho, porque se não der certo aqui, ele tem outro esperando. Autovalorização. Eles sempre se autovalorizam e nessa busca eles ferem e distorcem a imagem das pessoas que estão à sua volta, porque ele quer que a sua imagem seja melhor do que de todos. Então, quando eles estão rodeados de pessoas mais importantes, eles tendem a desvalorizar essas pessoas para que, de uma forma ilusória, eles fiquem melhor frente às outras pessoas. A falta de empatia. O narcisista normalmente possui uma postura arrogante e insolente com relação aos outros. Por isso, eles são vistos pelas pessoas como
Pessoas que têm dificuldade de sentir empatia. O que significa isso? Eles não se colocam no lugar dos outros, eles não tentam ajudar, eles não tentam sentir a dor dos outros. Eles não têm compaixão, eles não têm essa atitude. Eles só se preocupam com seus próprios problemas. Então, eles não demonstram empatia ao próximo, a não ser que eles tenham algum interesse com isso. Então, se uma pessoa tiver com algum problema e ele se oferecer para ajudar, é porque ele tem algum interesse oculto. Isso ocorre muito quando, por exemplo, um casal termina um relacionamento. O narcisista está interessado na mulher. Ele vai se aproximar dela, ele vai oferecer o ombro amigo, ele vai ser bonzinho, ele conquista aquela mulher. Depois que ele conquistou, acabou para ela. Mas ele não teve empatia por ela, ele teve interesse. Mas vamos continuar esse problema que eu estou citando, a gente pode estender em outra parte. Eu só quero falar que essa empatia não existe. Essa empatia não tem. Grandiosidade. A personalidade narcisista confere um sentimento de superioridade em relação aos outros. Então ele forma uma imagem para ele e as suas capacidades e conquistas são as melhores. Todos à sua volta são inferiores. Ele quer ser reconhecido pelas coisas que ele faz. Agora, como ele se compara o tempo todo com tudo e com todos, o narcisista não enxerga problemas em desvalorizar ou diminuir as conquistas alheias. Ele acredita que ele é especial, ele cria a ilusão de que ele é especial. Então, dessa forma, ele entende que merece privilégios pela sua posição de ser, apenas por ele ser, por ele existir, por ele ser especial, ele merece privilégios. Por isso é que quando contrariado ou criticado, ele demonstra irritação e fica nervoso. Ele pode ficar agressivo, porque ele acha que ele está certo, então ninguém pode contestá-lo. O narcisista tem inveja das pessoas. A inveja excessiva é um dos sinais do narcisismo. Como ele se compara sempre com as outras pessoas, quando ele encontra alguém que seja melhor em qualquer aspecto do que ele sente inveja. E ele pode ter uma inveja velada, a pessoa não percebe, ou pode ser aberta. Ele pode estar sempre criticando, ofendendo a pessoa. O narcisista, ele acha que os outros também o invejam. Então, as habilidades e as conquistas dele, para ele, todos invejam isso. Então, ele acha que todos desejam o que ele tem. É surreal. Bom, como são as relações sociais dos narcisistas? As relações pessoais e sociais do narcisista, sempre o grande fator vai ser inveja, porque, como eu já disse, ele sente raiva das conquistas alheias e ele também inveja os que acreditam que aqueles que acreditam que os outros têm pelas conquistas e ele se sente invejado, mas normalmente ele não tem conquista e ele pensa que tem. Então, normalmente, eles não são bons companheiros. A sua falta de receptividade os torna incapazes de ajudar os outros, de amar os outros. Eles só ajudam o próximo para obterem aplausos e serem reconhecidos. Então, eles costumam mentir. Eles mentem muito. Eles falam coisas distantes e difíceis de comprovar. Eles mentem assim, a gente não consegue comprovar. A vítima do narcisista, ela não tem como comprovar, então ela acredita. E além do mais, eles exageram. Porque no mundo narcisista o fracasso é algo que pertence aos outros ou ao mundo exterior, não a ele. Então eles exageram nas mentiras, eles exageram no que eles têm.
Eles atuam como se eles fossem o centro da gravidade. Como eles não se colocam no lugar do outro, eles vão falar muito, sempre mudando o assunto do que o outro está trazendo, sempre menosprezando os demais. Mas isso são estratégias que o narcisista usa, principalmente para esconder as suas emoções e fragilidades. As redes sociais são o campo perfeito para os narcisistas. Mas eles usam as redes somente até o ponto em que eles podem se sentir, podem conseguir o objetivo deles. Depois que eles conseguem o objetivo deles, eles saem das redes, porque eles não podem controlar esse ambiente. A rede social não pode ser controlada, e aí eles não se sentem bem. Mas eles vão usar as redes para se aproveitar muito dos outros, principalmente de pessoas bem posicionadas ou que tenham algo a oferecer. Então, gente, isso é só uma parte desse assunto. Ele é muito, muito vasto, muito amplo. As pessoas precisam ser alertadas para isso, porque, infelizmente, esse assunto é pouco conhecido. E eu, como terapeuta, eu tenho visto muitos casos onde uma das partes, em casais, eu trato de uma parte, a outra parte é o narcisista, a pessoa não se dá conta, ela sofre tentando consertar um casamento que às vezes não tem conserto, porque narcisista, se puder, sai de perto. Pode ser marido, amigo, seja quem for. Quando você conhece o narcisista, quando você identifica, você já consegue saber qual é o caminho que você deve tomar. Se tiverem comentários, questões, deixem aqui, eu vou respondendo e depois eu gravo o que for de interesse de vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo, muito amor para todos. Tchau.